A vida inteira eu tive dificuldades com consistência. Definia um objetivo, desistia e depois definia a mesma droga de objetivo de novo. E todas as vezes eu conseguia ouvir uma voz na minha cabeça. Se você tivesse sido consistente, já teria chegado lá a essa altura? Eu achava que tinha algo de errado comigo. Então eu li o livro The Slight Edge, escrito por Jeff Olson, e pela primeira vez a consistência realmente fez sentido. Neste vídeo vou compartilhar 20 lições do livro que vão te ajudar a entender por que você sempre desiste e vou te ensinar a criar um impulso que não se interrompe. 1. A guerra invisível. Agora mesmo, neste exato momento, a sua vida está em movimento. Não está parada, ela está se movendo. Ou ela está fazendo uma curva para cima ou uma curva para baixo. Você não foi à academia hoje? Você não ficou igual. Você fez uma pequena curva para baixo. Leu 10 páginas hoje? Você fez uma pequena curva para cima. Aqui vem a parte assustadora. As duas curvas, a do sucesso e a do fracasso, parecem quase idênticas no começo. No dia 1, o cara que come salada e o cara que come hambúrguer parecem iguais. Dia 30, continuam iguais. Dia 100, quase nenhuma diferença. Mas no dia 1000, corpos completamente diferentes, energias diferentes e vidas diferentes. É por isso que a maioria das pessoas não consegue sair do lugar. Elas não conseguem ver a curva se movendo, então acham que nada está acontecendo. Isso acontece porque na maioria dos dias, a curva só se move 0,01%. É um movimento pequeno demais para notar, mas poderoso demais também. Algo sempre está acontecendo, todo santo dia. O que isso significa para você? Todos os dias, faça a si mesmo esta pergunta. O que eu estou fazendo agora está me levando para cima ou para baixo? Porque se você continuar fazendo escolhas que fazem a curva ir para cima, não importa quão pequenas sejam, você vai acabar no topo. E se você continuar fazendo escolhas que fazem a curva ir para baixo, por mais inofensivas que pareçam, você vai acabar chegando ao fundo. Você só precisa vencer a sua própria decisão. Depois a próxima e a próxima. A guerra é invisível, mas não é opcional. Você já está lutando nela. 2. O problema mais fácil do mundo. Aqui está a verdade sobre ter sucesso em qualquer coisa. As coisas que você precisa fazer são fáceis. Ler 10 páginas por dia, treinar por 30 minutos, guardar um pouco de dinheiro todo mês. Você sabe disso desde os 13 anos. Então, se é tão fácil, por que você não faz? Porque o que é fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Ler 10 páginas hoje? Fácil. Deixar o livro de lado e assistir Netflix? Também é fácil. Guardar R$100 este mês? Fácil. Gastar R$100 com alguma besteira? Também é fácil. E aqui está a armadilha. Quando você deixa de fazer essas coisas pequenas, nada de ruim acontece hoje. Você falta à academia, mas não tem um ataque cardíaco. Você come besteira, mas não ganha peso da noite para o dia. Então você deixa de fazer de novo e de novo. Aí 5 anos se passam e você olha debaixo da curva do fracasso e se pergunta: como foi que eu vim parar aqui? A resposta é simples: com 1000 pequenas desistências invisíveis. O que isso significa para você? A partir de hoje, preste atenção às pequenas escolhas que você faz todos os dias. Coisas como beber água ou refrigerante, ler um livro ou rolar a tela nas redes sociais. Daqui a 1 ano, a sua vida será o resultado dessas pequenas escolhas. Não caia na armadilha de achar que o futuro vai magicamente te dar mais tempo ou foco, porque não vai. A vida não fica mais fácil, ela só fica mais corrida. Então, escolha com sabedoria. 3. O foguete que falhava 97% do tempo. O foguete Apollo pousou na Lua. E essa é uma das maiores conquistas da humanidade. Mas sabe o que aconteceu antes de ele pousar? Ele não voou em linha reta.
O Apollo ficou fora de rota 97% do tempo. Para lidar com isso, os engenheiros projetaram um sistema interno que o trazia de volta ao caminho certo sempre que ele saía da rota. A cada poucos minutos, o sistema perguntava: estamos fora de curso? Sim. Quanto? Tanto. Corrija. Feito. De novo e de novo. Milhares de pequenos ajustes. Saía da rota, corrigia. Saía de novo, corrigia de novo. E ainda assim pousou na Lua. É assim que o seu sucesso funciona. Você vai sair do caminho, vai comer a pizza, pular o treino, deixar a semana passar, cair de volta em velhos hábitos, mas isso não significa que você fracassou. Significa que você é normal e que precisa corrigir o rumo. Aqui está o que você precisa fazer quando relaxar demais. Saiu da dieta? Não recomece do dia 1, apenas corrija hoje. Perdeu uma semana de trabalho? Não entre em uma espiral de culpa. Comece de novo amanhã. Os vencedores não são os que nunca saem da rota, são os que nunca param de corrigi-la. 4. A revelação do volante. Imagine uma roda enorme como um volante. Ele pesa 3 toneladas. Tem 9 metros de largura, gigantesco. Seu trabalho é fazer esse volante girar o mais rápido possível. Quando você empurra pela primeira vez, ele mal se mexe, mas você continua empurrando. E então ele se move 1 centímetro. Você empurra de novo, 2 centímetros. Os músculos dos seus braços estão queimando, mas você continua. Aos poucos ele começa a girar. 1 volta, 2, 5, 10, 50. De repente ele está girando sozinho, sem esforço. Alguém entra e pergunta: qual foi o empurrão que o fez girar tão rápido? Foi o primeiro, o 5º, o 100º? Não, foram todos eles somados. É como ver alguém em forma e perguntar: em qual ida à academia você ficou em forma? Foi no primeiro dia? No 60º? No 4º dia do 2º ano? Não, foram todas as idas juntas. Aqui está a lição. Pare de perguntar qual é a única coisa que vai mudar tudo e comece a perguntar: eu estou empurrando pelo menos um pouquinho o meu volante hoje? 5. A mentira da tartaruga. Você já conhece essa história. A tartaruga ganha da lebre, devagar e sempre. Olha, não tem nada de tão incrível em ser devagar. Na verdade, a palavra-chave aqui é constância. O problema da lebre não era a velocidade, era parar. Ela corria, depois parava. A tartaruga não era rápida, mas não parava. Isso é impulso. A física diz: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Quando você já está em movimento, é mais fácil continuar. Quando você para, é difícil começar de novo. Imagine isso. 2 homens querem construir um negócio. O primeiro trabalha nele todos os dias. O segundo trabalha muito no domingo e depois fica 6 dias parado. Mesmo fazendo a mesma quantidade total de trabalho que o primeiro, eles têm resultados completamente diferentes. Porque quando o segundo homem para, ele mata o impulso. Toda vez que você para, você começa do zero outra vez. Então, não se preocupe em ser rápido. Seja consistente. Pequenas ações diárias vencem grandes explosões semanais. 6. O motivo pelo qual seu plano falhou. Uma área em que eu sempre falhava era a minha dieta. Eu definia regras claras sobre quanto ia comer, montava um plano, mas no fim do dia acabava me permitindo pequenas exceções. Uma fatia de bolo, uma maçã, uma banana a mais e uma pequena escapada levava a outra. Toda vez que isso acontecia, eu confiava um pouco menos em mim mesma. Quando percebia, já tinha saído completamente do plano. Quando comecei a analisar por que isso continuava acontecendo, percebi algo importante. Na raiz de tudo, havia a crença de que trapacear um pouco era aceitável. Essa crença é uma filosofia de vida, e é essa filosofia de vida que decide se você vai vencer ou perder. Sua filosofia é a forma como você enxerga o mundo.
Se você acredita que pequenas ações não importam, você vai ser inconsistente. Mas se acredita que tudo se acumula, você leva cada ação a sério e a consistência se torna automática. Duas pessoas podem assistir ao mesmo vídeo, seguir o mesmo plano. Uma constrói uma fortuna, a outra continua quebrada. Mesma informação, filosofias diferentes. Então, pare de procurar novas táticas e comece a examinar suas crenças. Você realmente acredita que 1 hora de foco por dia se acumula? Ou acredita que pode pular hoje e consertar depois? Mude sua filosofia. Continue mesmo quando ainda não enxergar resultados. Vendo ou não, os resultados do que você faz todos os dias vão chegar. 7. O segredo dos dias ruins. Até mesmo pessoas positivas têm dias ruins. Jeff diz que em algumas manhãs acorda para baixo. A vida parece pesada, ele não quer sair da cama. Quando isso acontece, a primeira coisa que ele faz é contar as próprias bênçãos. Tipo, tenho pessoas que me amam, tenho ótimos relacionamentos, sou saudável, tenho um ótimo negócio, amo o que faço. Mas às vezes a sensação ruim não vai embora mesmo assim. E aqui está o que ele aprendeu. É preciso aceitar os dias ruins também. Você não consegue conhecer a felicidade se nunca sentiu tristeza. Você não consegue entender o amor se nunca sentiu solidão. Agora, aqui está o que você pode fazer. Quando essa sensação pesada bater, não finja que ela não existe. Aceite, mas não deixe que ela te pare completamente. Faça uma ação minúscula. Escreva uma página no seu diário de gratidão. Faça uma flexão. Não se trata de se sentir bem todos os dias. Trata-se de seguir em frente mesmo quando você não está com vontade. E quando você atravessar esses dias difíceis, vai se surpreender com o que acontece. Ontem mesmo, depois de trabalhar nesse roteiro, eu precisava ir à academia. Mas eu estava tão exausta que só queria me deitar e fingir que estava morta. A última coisa que eu queria era treinar. Mas, de alguma forma, eu me forcei a ir e treinar pelo menos 20 minutos. E adivinha o que aconteceu? Foi um dos melhores treinos que eu já fiz. A lição para todos nós é esta. Dias ruins não são um sinal para parar. São um lembrete para dar um pequeno passo à frente, mesmo assim. 8. O segredo do fazendeiro. Pergunte a um fazendeiro. Dá para plantar uma semente hoje e colher amanhã? É claro que não. Existe uma etapa entre plantar e colher. Ela se chama cultivo e leva tempo. Você planta, você rega, você espera, você protege, você espera mais um pouco e a semente está debaixo da terra, invisível. Você não vê crescimento, mas ele está acontecendo. Então, depois de uma estação inteira, você colhe. A maioria das pessoas quer pular a fase do cultivo. Entram na academia, ou seja, plantam e esperam colher um abdômen definido em 2 semanas. Plantam um negócio e esperam colher os lucros em 1 mês. Quando isso não acontece, dizem, isso não funciona. Não é que não funciona, você que não trabalhou tempo suficiente. Olha, o seu trabalho agora não é colher. O seu trabalho é cultivar, mesmo quando você não consegue ver nada. O fazendeiro não desenterra a semente todos os dias para checar se ela está mesmo crescendo. Ele confia no processo. E você? 9. O erro da engraxate. Um dia, Jeff foi engraxar os sapatos. A mulher que engraxava os sapatos dele era simpática. Enquanto trabalhava, comentou sobre a filha, uma líder de torcida que tinha vencido uma competição. Havia um acampamento de verão que ela sonhava em ir. Mas a mãe não tinha como pagar o uniforme, a passagem e a mensalidade. Enquanto Jeff ouvia, reparou em algo ao lado do banquinho dela. Um romance. Ela adorava ler romances quando não tinha clientes. E o coração do Jeff afundou. Ele pensou, e se ela tivesse passado aqueles 5 anos lendo algo diferente?
Não romances, mas 10 páginas por dia de Segredos da Mente Milionária, ou Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ou qualquer outro livro sobre dinheiro, negócios e mentalidade. Ela teria uma mente completamente diferente, uma vida diferente. A maioria das pessoas nunca faz isso. Na verdade, mais de 80% das pessoas não leem sequer um livro de finanças por ano. 10 páginas por dia dá 3.650 páginas por ano. Isso é de 12 a 15 livros que podem mudar sua vida todos os anos. Imagine fazer isso por 5 anos. Seriam 60 livros transformadores. A maioria dos seus amigos não vai ler nenhum. A lição é simples. Você já está preenchendo o seu tempo livre com alguma coisa. A pergunta é: com o que você está alimentando seu cérebro nesse tempo? Conteúdo lixo constrói uma mente lixo. Conteúdo de qualidade constrói uma vida de qualidade. 10. Os 80% que desaparecem. Quando a filha de Jeff entrou na faculdade, ela se sentiu intimidada pelos alunos mais inteligentes. Então Jeff disse a ela: apenas vá às aulas todos os dias e estude 2 horas por dia. 3 semanas depois ela ligou: pai, lembra daquela matéria com 400 alunos? Só 80 estão indo agora. É assim que o mundo funciona. Em apenas 3 semanas, 80% simplesmente desaparecem. 4 anos depois, ela se formou entre os melhores da turma. Não porque era a mais inteligente, mas porque ficou, enquanto todos os outros foram embora. A lição para você é essa: sua concorrência não é tão assustadora quanto parece. A maioria das pessoas desiste no primeiro mês. Elas ficam entediadas, se distraem. Se você simplesmente continuar indo, você acaba vencendo. O segredo não é ser o melhor, é simplesmente continuar todos os dias. 11. O problema do sapo. 5 sapos estão sentados em uma folha de Vitória Régia. Um decide pular. Então, quantos ficam? Você provavelmente respondeu 4. Mas essa é a resposta errada. Ainda são 5. Sabe por quê? Porque aquele sapo só decidiu pular. Ele não pulou de verdade. Ele ainda está ali na folha pensando em pular. Pense nisso. Você decidiu abrir um negócio. Você decidiu entrar em forma. Você decidiu mudar de vida. Você assistiu vídeos, leu livros, fez planos, mas não se moveu. Ainda está sentado na folha. Aqui está o que você precisa aprender. A jornada não começa quando você decide. Ela começa quando você age. Então faça aquela uma coisa que você vem decidindo há tempos. Não amanhã, hoje. Você precisa pular para fora dessa Vitória Régia. 12. O vampiro incompleto. Existe uma força oculta drenando sua energia todos os dias. Não é o seu trabalho, nem o trânsito. É tudo aquilo que você não terminou. Aquela ligação que você não retornou, aquele projeto pela metade, aquela pessoa a quem você deve um pedido de desculpas. Cada coisa incompleta na sua vida é como um vampiro sugando seu foco, drenando seu impulso, te puxando de volta para o passado. Você não consegue seguir em frente enquanto estiver acorrentado a 100 coisas inacabadas. Agora, aqui está o que você pode fazer. Faça uma lista de tudo que está incompleto na sua vida. Todas as dívidas não pagas, todas as promessas não cumpridas, todas as tarefas não finalizadas. Depois, elimine cada uma dessas coisas, uma por uma. Não tudo de uma vez. Se precisar, uma por dia, uma por semana. Limpe o passado, liberte-se dos vampiros. É assim que você recupera a sua energia. 13. O teste da integridade. Integridade é o que você faz quando ninguém está olhando. Imagine essa situação. É tarde da noite, você está cansado e com fome, tem uma lanchonete pertinho, é rápido e fácil. Você prometeu a si mesmo que iria comer direitinho essa semana.
mas ninguém está vendo. E um hambúrguer não vai arruinar sua vida, né? E, tecnicamente, você está certo. Mas aqui está o que realmente está acontecendo. Você está decidindo quem você é quando ninguém está olhando. E isso é integridade. Toda vez que você cumpre uma promessa que fez para si mesmo, quando é difícil, quando ninguém vê, você constrói autoconfiança. Toda vez que você quebra uma promessa, mesmo as pequenas, você desgasta a base da confiança que tem em si mesmo e você sente aquela decepção silenciosa, aquela voz dizendo: você nunca consegue mesmo. Aqui está o que você pode fazer. Evite dizer: é só dessa vez. Vença as batalhas individuais também, porque quem você é em segredo é quem você realmente é. 14. A armadilha da reflexão. A maioria das pessoas planeja o futuro, faz listas de tarefas, mas depois não executa. Aqui está um sistema melhor. Não planeje apenas o futuro. Reflita também sobre o passado, todos os dias e todas as semanas. Você fez as coisas que realmente importavam ou apenas se manteve ocupado? Essa reflexão mostra o quanto você tem sido comprometido. Veja como aplicar isso à sua vida. No fim de cada dia, revise o seu dia. Como foi? No fim de cada semana, revise novamente. Reflita e veja se você fez as coisas que disse que faria. Se você errou hoje, não desanime. Amanhã é um novo dia. Ensaie na sua mente como você vai reagir de forma diferente se uma situação parecida surgir de novo. Aquilo que você registra e acompanha, você melhora. 15. O preço de não pagar. Jeff certa vez entrou em um time de softball. Eles viajavam bastante para torneios e treinavam muito. Ele estava muito animado de fazer parte do time. Em um determinado momento, ele sofreu uma grande perda nos negócios. Ele sabia que precisava fazer algo. Era hora de reconstruir a própria vida. E, para fazer isso, ele precisava pagar um preço. O preço era abrir mão de uma das coisas que ele mais amava: o time de softball. Os companheiros ficaram chocados. Você vai mesmo sair? Sim, porque o tempo que ele gastava com os jogos era o tempo que precisava para investir no futuro. Agora pergunte a si mesmo: qual é o preço que você sabe que precisa pagar para melhorar a sua vida, mas ainda está evitando? Talvez seja se afastar de certos amigos. Talvez seja largar o celular em vez de ficar rolando a tela até tarde da noite. Olha, o sucesso tem um preço. Sacrifício, desconforto, gratificação adiada. Mas não ter sucesso também tem um preço. Arrependimento, mediocridade, ficar para sempre pensando no e se? Se deixar o esforço de lado agora, você vai pagar com arrependimento por décadas. Se pagar o preço e se esforçar agora, você vai poder aproveitar a liberdade para sempre. 16. O efeito dominó da saúde em primeiro lugar. Quase todas as pessoas bem-sucedidas que eu escuto dizem a mesma coisa. Eu comecei a ganhar mais dinheiro depois que entrei em forma. E, sinceramente, isso faz sentido. Quase parece haver uma relação inversa entre o tamanho da sua barriga e o tamanho da sua conta bancária. Quanto mais em forma você fica, mais gorda fica a sua conta. Não acho que isso seja coincidência, não. Quando a sua saúde está em dia, todo o resto simplesmente fica mais fácil. Você pensa com mais clareza, você tem mais energia, você se sente melhor consigo mesmo, sua confiança aumenta. Então aqui vai algo prático que você pode fazer. Descubra qual é a sua quantidade viável de exercício diário. 15 minutos? 20? Seja qual for, se comprometa e coloque em prática, todos os dias, sem exceção. No caso do Jeff, por exemplo, ele escolheu 35 minutos.
Se dissesse a si mesmo que precisava se exercitar por 1 hora, ele acabaria pulando nos dias mais corridos. Mas 35 minutos, mesmo que a agenda dele estivesse bem cheia, ele ainda conseguia dar um jeito. Cuide da sua forma física, não porque ela é o objetivo final, mas porque ela é a base. Quando você constrói a base, todo o resto cresce junto. 17. O bebê que se recusou a engatinhar. Observe um bebê aprendendo a andar. Ele se levanta e cai. Se levanta de novo, anda um pouco e cai outra vez, né? E continua se puxando para cima. Mesmo caindo tantas vezes, ele nunca diz: acho que andar não é para mim, vou continuar engatinhando para sempre. Ele ainda não conhece o conceito de desistir, então continua tentando até andar. Agora olhe para você. Quantas coisas você abandonou porque caiu algumas vezes? Aquele negócio que não deu certo no primeiro ano? Aquela habilidade que você não conseguiu aprender de imediato? Aquele hábito que você deixou de fazer e nunca mais tentou? Pergunte a si mesmo: o que é que você parou de tentar? Levante-se de novo! 18. A fórmula de 3 passos. A maioria das pessoas complica demais os objetivos. Criam sistemas de 47 passos, vision boards, revisões trimestrais, templates no Notion e depois disso tudo não fazem nada. Aqui estão os únicos 3 passos simples de que você precisa. Passo 1. Escreva. Algumas pessoas só pensam no que querem, mas é só quando você escreve que começa a levar a sério, sabia? Escreva de forma específica apenas um objetivo. Não escreva ficar rico. O que significa rico? Quando você quer que aconteça? Escreva, por exemplo, eu vou ganhar R$10.000 por mês até dezembro de 2026. Passo 2. Olhe para o seu objetivo todos os dias. A vida vai te distrair. Às vezes você vai sair do rumo. Quando você olhar para o objetivo todos os dias, irá lembrar a si mesmo de voltar para o caminho certo. Passo 3. Comece com um plano simples. Você não precisa de um plano perfeito, só precisa de um plano simples para começar. Dê o primeiro passo e faça isso todos os dias. Deixe o efeito composto agir. Aqui está o que você precisa fazer agora. Pegue um papel e escreva um objetivo. 19. A força do passado. Tente fazer este experimento. Sente-se, olhe para o chão, pense na sua vida por 5 minutos. Depois, esvazie a mente, caminhe por 1 minuto e sente-se de novo. Mas dessa vez, olhe para o teto. Pense na sua vida por 5 minutos. Aqui está o que a maioria das pessoas percebeu quando fazia esse exercício. Quando você olha para baixo, pensa no passado. E quando olha para cima, pensa no futuro. Pessoas que estão na curva do fracasso são puxadas pelo passado. Caminham pela vida olhando para trás. Se as coisas tivessem sido diferentes, eu teria sucesso. Se eu tivesse começado antes. Enquanto isso, pessoas que estão na curva do sucesso são puxadas pelo futuro. Olham para cima. Elas não ignoram completamente o passado, mas usam o passado como ferramenta para construir o futuro. O que ainda é possível? O que eu posso construir? Para onde estou indo? Olha, você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Aprenda as lições com o que aconteceu no passado e siga em frente. 20. Quem dá versus quem tira. Existem 2 tipos de pessoas ao seu redor. Aquelas que te dão energia e aquelas que sugam sua energia. Pessoas que dão energia iluminam o ambiente assim que entram, fazem os outros se sentirem melhor. Pessoas que sugam energia apagam o ambiente, fazem os outros se sentirem mal. São cheias de reclamações, fofoca, negatividade. Você não consegue mudar alguém que suga energia. Não adianta tentar. A única coisa que você pode fazer é correr na direção oposta. Faça uma auditoria do seu círculo. Quem te dá oxigênio e quem tira o seu oxigênio? Passe mais tempo com quem te dá energia e se proteja de quem suga. Uma última coisa. Lembra quando eu disse que mais de 80% das pessoas não leem nenhum livro por ano? A maioria delas nunca vai sequer encontrar este canal.
mas você encontrou e ficou até o final desse vídeo. Isso já te coloca em uma categoria diferente. Se você quiser mais resumos de livros como este, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo. Tenha um ótimo dia!